patrimônio, o que vem na cabeça de vocês? Me ajuda, gente, vai. O que vem na cabeça? Patrimônio, o que vem na sua cabeça? Vai ser aula do quê? Me ajuda aí. É patrimônio público? Ó, a Júlia falando assim, patrimônio público. É patrimônio público porque são, certamente, lugares, assim, que não são particulares, né? São de todo o público, na rua, né? Na praça, verdade. Ô, Júlia, obrigado pela sua contribuição. É isso mesmo. Todo mundo tá vendo. Seu sustento é bancado pela sociedade. Mais pessoas, gente. Quando eu falo em ideia de patrimônio, o que vem na cabeça? Tudo que é, no caso de patrimônio cultural, pode, como a Júlia falou, tudo que pode ser visto, tudo que é coletivo e que tem relação com a cultura. Tá, então tem a cultura brasileira, é isso que você está falando? Então há lugares em que a gente celebra essa cultura brasileira. Tá, é isso mesmo. Há lugares em que a gente celebra a cultura brasileira. Mas de que forma? No caso, eu acho que patrimônio nesse sentido seria, por exemplo, uma dança, uma música, pode ser um prédio. Isso, Sofia. Nossa, você foi bem, ó. Música e dança é um patrimônio imaterial, porque é abstrato. Não tem como a gente ir lá visitar uma música, né? A gente tem como a gente cantar ela agora. Não é gravar, sei lá. Mas não tem como. Hoje eu vou visitar uma música. Se alguém falar isso pra você, você fala, essa pessoa tá meio pirada, né? Hoje eu vou visitar uma dança. Não, eu vou ver uma dança, ou vou dançar. Então, é patrimônio imaterial. Mas também tem o patrimônio material. Então, há um patrimônio material da cultura brasileira, por exemplo, ou da cultura bragantina. Sei lá. Me dá exemplo de um patrimônio material. Um documento histórico, por Um exemplo? documento histórico, A gente podia pegar, inclusive, o documento histórico para o povo inteiro ver, sei lá, se houvesse, né, que não há, uma declaração de independência do Brasil, se tivesse. Nos Estados Unidos tem, né, é famoso, a declaração de independência dos Estados Unidos. Então os caras colocam lá no museu e todo mundo vai lá olhar. Então o museu é um lugar público, normalmente, há museus privados, mas normalmente ele é do Estado. Essas coisas que representam a cultura de um país, você vai lá. Beleza, um documento, mas tem mais também, né? Vamos lá. Vamos lá, gente. Tem mais coisa que é patrimônio material. Que, aliás, vai ser. Pode falar, Sofia, fala aí. Um museu, por exemplo, um prédio antigo. Um prédio antigo, exatamente. Um prédio antigo pode ser tombado, né? Tombado não é derrubar, entendeu? Na verdade, é o contrário, né? Tombado pelo patrimônio histórico. Então, você não pode, inclusive, derrubá-lo. Porque ele é tão histórico que você mantém ele ali como ele era originalmente. Como era originalmente. Permitido aqui. Sim. Então, sim, um prédio histórico. Sei lá, o primeiro prédio de Bragança, se houvesse. Ah, temos que manter para a gente ter uma noção de como que era Bragança no começo e tal. Gente, mas também tem assim, ó. Existe uma coisa no patrimônio histórico, presta atenção nisso aqui, ó, que é a ideia de manter uma memória. Então, para a gente manter uma memória de nossa história, a gente vai fazendo assim. A gente vai dando nome aos lugares. A gente vai dando nome aos lugares. Avenida isso, rua aquilo. Peraí, eu não sei. Eu ultimamente, assim, eu sempre fui meio curioso. Essa rua chama Rua Tal. Mas por que tem esse nome? Vocês nunca fizeram essa pergunta, gente? Vamos lá. Alguém já fez essa pergunta para si mesmo? Por que aqui chama Rua José da Silva? Quem foi José da Silva? Vocês já fizeram essa pergunta para vocês mesmos? Assim, alguma vez na vida? Já teve, inclusive, um trabalho de escola quando eu estava no Fundamental 1, e a gente eu acabei fazendo um trabalho da Rua do Comércio, porque, por causa do nome da Rua do Comércio. Por que tem esse nome, né? Geralmente em homenagem a alguém. Então, a homenagem.
Quando a gente faz homenagem a João e esquece de José, isto é a criação de uma memória, dizendo que João importa e José não importa. Mas quem decide isso, né? Compreende? Por que a rua vai chamar Rua João e não Rua José? Quem escolhe que o João na história é importante e o José não é? Olha que interessante. Então, o nome dos lugares, gente, gera uma memória histórica. Isso é patrimônio também. E o patrimônio não é uma coisa neutra. Isso eu queria que vocês entendessem. Não é algo assim aleatório. Ah, dá o nome da rua aí, boa. Não. Quando você dá o nome de uma rua, você está criando uma memória e isso é política. Isso é política. Isto é priorizar um pedaço da história e não priorizar outro. Isso é dar voz a alguém e tirar a voz de outro alguém. Ó, outra coisa é nome de rua. E tem uma coisa muito importante, os monumentos. Na praça tem lá um busto. Ah, o busto de tal pessoa. Então essa pessoa está tendo uma memória. Por que o busto daquela pessoa? Porque ele foi importante para a cidade? Bom, o que ele fez importante para a cidade? Ele foi prefeito? Tá, mas o prefeito foi um cara importante, mas o escravo que trabalhou na fazenda não foi um cara importante? Então por que tem o busto do cara que era o dono da fazenda, que foi prefeito, e o outro cara que trabalhava era escravo, é esquecido, ninguém fala o nome? Então, ó, isso tudo é um patrimônio histórico. O prédio, o busto, a escultura, a praça, a rua, os nomes que a gente dá, e também, lógico, as danças, não é? Os documentos, as cantigas, tudo isso forma um patrimônio histórico. E é sobre isso que esse capítulo aí, esse módulo fala. A gente já abordou várias coisas tão importantes aqui que esse módulo quer discutir com vocês, né? Estou fazendo uma abertura aqui, uma introdução para você tentar entender para onde a gente vai. E aí eu vou contar uma experiência minha. Experiência minha, gente. Eu vou contar a experiência minha para vocês, ó. Então eu lembro que há 10 anos atrás, eu nunca nem tinha ido a Bragança Paulista. Gente, nunca fui a Bragança Paulista. Que tinha uma vaga de professor de história que eu tinha que ir lá assinar os negócios. Tá? A primeira vez que eu fui em Bragança Paulista, gente. Nunca tinha ido. E aí, gente, é uma coisa engraçada, né? Aí eu entrei de carro dirigindo em Bragança para ver qual era o caminho, também não sabia qual era o caminho e tal. E eu vi que tinha, por exemplo, Avenida Plínio Salgado. A minha primeira impressão, gente, de Bragança Paulista, a minha primeira visão sobre Bragança Paulista foi essa. Eu fiquei chocado, entendeu? Eu falei assim, caralho, tem a Avenida Plínio Salgado. Gente, eu tô viajando, existe mesmo essa avenida aí, não existe? Hein? Existe sim. Oi, Sofia, não entendi. Existe sim. Existe, né? Todos aqui conhecem a Avenida Plínio Salgado? Sim. Conhecem, né, Gabriel? Então eu não estou mentindo. Existe. E a minha primeira pergunta, a minha primeira impressão sobre Bragança Paulista foi: caralho, tem a Avenida Plínio Salgado. Que interessante. Agora eu vou perguntar para vocês. Alguém sabe aqui quem foi o Plínio Salgado? Ele foi um escritor e ele tinha alguma coisa a ver com o movimento integralista brasileiro, não é? Foi um bom escritor, foi um bom intelectual mesmo, Sofia, é verdade. Ele, inclusive, participou, acho que da Semana de Arte Moderna de 22. Então ele era um bom intelectual, não era um burrão, não. Não era burrão, não. Ele era um grande intelectual. Mas você disse muito bem, foi ligado ao movimento integralista. O que foi o movimento integralista? Era um movimento político brasileiro que se baseava em ideais fascistas. Isso. Então vamos resumir de uma maneira bem resumida, bem simples. Mas assim, muitas vezes não é muito preciso isso, mas é para que vocês entendam. O Bruno Salgado era um fascista. Ele era um paga-pau do Mussolini. Ele era um paga-pau do Salazar em Portugal. Então, a minha primeira impressão quando eu cheguei em Bragança Paulista foi: tem uma avenida em que os caras estão homenageando um cara fascista. O chefe do Partido Integralista, que, aliás, vamos dizer, inclusive, é a verdade. Foi nos anos 30, o auge disso aí se deu em 35, 36.
do movimento do integralismo no Brasil e foi o maior partido de massas da história do Brasil. O Partido Integralista foi o maior partido de massas da história do Brasil. O Plínio Salgado conseguiu mobilizar em torno daquelas visões fascistas que ele pegava lá do Mussolini e da Europa, daquele período, né, que é 35, 36, um pouquinho antes da Segunda Guerra, um pouquinho antes lá do Hitler, da Segunda Guerra Mundial, começou em 39, né? Ele conseguiu mobilizar em torno daqueles ideais, lógico, aperfeiçoados e adaptados ao Brasil. Vamos dizer que é um fascismo a brasileira, tupiniquim, não é? Local, mas ligado àqueles ideais, né? E aí eu fiquei pensando, por que que deram e quando que deram esse nome a essa avenida em Bragança? E por que fizeram isso? E aí eu viajei, e viajando nessas coisas, não preocupado em ser contratado, né? Não preocupado em, sei lá, quantas aulas que ia ter, que horário que ia ser, eu tô preocupado, comecei a pensar sobre isso, né? Aí eu fui pesquisar exatamente, mas que ano mesmo que morreu o Plínio Salgado? Porque assim, normalmente a gente dá o nome dos lugares quando as pessoas morrem, acho que vocês sabem disso, né? Não tem como você colocar o nome de uma pessoa numa avenida, num lugar, assim, sem a pessoa estando viva, né? É meio a lei, inclusive, determina, né? Que é depois da morte. Então, fala, quando que morreu o Plínio Salgado? Aí eu fui ver, morreu em 1975. Então, eu comecei a chutar e pensar assim, provavelmente deram o nome à avenida em 1975 ou 76, sei lá, por ali, depois da morte dele. Bom, tá bom. Então, na verdade, assim, tudo tem a ver com quem governava Bragança Paulista ou governava o Brasil em 75. Aí que tem a ver. Então, patrimônio não é neutro, patrimônio é política. Então a gente tem que ver o que estava acontecendo em 70 e tantos, por que essa avenida tinha esse nome. Aí me pareceu assim tranquilo imaginar que o Brasil estava na ditadura militar. E que tinha na ditadura militar vários ex-integralistas dos anos 30. Já uns velhinhos, né? Já tinha mais de 60 anos, mas que 30 anos antes ou 40 anos antes tinham participado. Então fez sentido. Inclusive, se você pesquisar melhor ainda, você vai perceber que em Bragança a prefeitura estava na mão da Arena, que era o partido favorável ao regime militar, e o presidente era provavelmente o Geisel, e o Geisel queria fazer uma abertura política. Mas havia um setor que não queria isso. E era todo formado no exército por esses ex-integralistas. Aí o Plínio Salgado morre. Então os caras começam a querer homenagear e criar esta memória. Os caras querem criar a memória do Plínio Salgado. Gente, olha como a gente pode pegar o nome de uma rua e viajar, que nem eu tô viajando agora aqui, né? E eu imaginei tudo isso rapidamente, dirigindo durante alguns minutos, há 10 anos atrás. Aí, no meu trajeto, eu descobri uma outra coisa, gente. Que existia uma praça. Tinha a polícia militar e tinha uma praça. Essa praça tinha, inclusive, parece que uns soldados. Eu vi de relance que tinha uns soldados, mas ficou na minha memória. Mas eu lembro, eu sempre pensei, tinha uma praça ali que tem uns soldados ali. Vocês sabem de que praça eu tô falando, gente? Sim, é uma que 9 de julho. Fumaça. Isso, Gabriel, 9 de julho. Eu não sabia que chamava 9 de julho e só muito tempo depois eu fui saber. O que me deixou ainda mais espantado, porque eu já tinha memória do Plínio Salgado. Deixa eu colocar aqui para vocês só os slidezinhos aqui, e eu vou continuar contando essa minha saga em Bragança Paulista e os nomes dos lugares. Então aqui, patrimônio, módulo 3. A dança é um patrimônio imaterial. E a igreja que está atrás é um patrimônio material da cultura brasileira. Os lugares e seus nomes. Então, a minha primeira visão que eu tive de Bragança Paulista é que tem a Avenida Doutor Plínio Salgado. Muito bem. E aí falei tudo que eu falei para vocês sobre o assunto. Aí, o Plínio Salgado foi esse tio aqui. Esse foi o Plínio Salgado. Nasceu em 1895 e foi chamado pelo senhor em 1975.
E na década de 30, era esse tio aí, ó. Olha a foto, gente, olha o bigodinho dele. Né? O integralismo tinha como símbolo, o Partido Integralista no Brasil, esse sigma que ele tinha. Né? Os nazistas tinham aquela suástica. Os integralistas tinham sigma. Né? Beija, olha a foto dele, você consegue imaginar talvez quem eram os ídolos dele, né? Talvez você consiga imaginar. Muito bem. Aí eu tenho essa praça aqui. A Praça 9 de Julho. Muito bem. Ó, e aí eu lembro que eu vi que tinha um soldado ali, que eu vi, mas ficou na minha memória, nem pensei muito sobre o assunto. Pois é. Deixa eu parar até um pouquinho aqui. Aí aconteceu o seguinte, acho que passou uns 2 anos. Passou uns 2 anos. 2 anos, eu acho. Não foi 1 ano, não. Passou 2 anos. Tinha um pessoal do 2º ano do ensino médio. Era 2º ano do ensino médio. Teve Olimpíada Nacional de História do Brasil. Então eu fui orientar esses rapazes aí, esses moços aí, na Olimpíada Nacional de História do Brasil da Unicamp. Eles estavam no 2º ano, acho que era uma coisa assim. E aí uma das tarefas que teve na Olimpíada era pegar um lugar da cidade, uma praça, uma avenida e tal, explicar qual que era a importância histórica, assim, diante da história da cidade. Aí que eu lembrei da praça e falei para eles da praça. Gente, tem uma praça ali, perto da Polícia Militar, que tem uns soldados lá. O que é aquilo lá? Vamos estudar isso aqui. Aí eu fui estudar a praça. Entendeu? E aí eu descobri que, então, assim, ó, gente, teve uma guerra. Olha isso, gente, teve uma guerra no Brasil, em 32. Foi a guerra de São Paulo contra o Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas assume o comando do Brasil em 1930, pela Revolução de 30. São Paulo, em 32, vai pegar em armas para tentar derrubar o Getúlio Vargas, falando que o Getúlio Vargas não estava governando com uma constituição, ele era um ditador. Portanto, recebeu o nome de Revolução Constitucionalista, de 32. E que começou, a guerra começou no dia 9 de julho. A guerra começou no dia 9 de julho. Dia 13 de maio, ó, nome de uma avenida em São Paulo. 13 de maio, foi os estudantes Martins, Miragaia, Drauzio Camargo, MMDC, foram mortos, não é? Então foi o estopim para que a guerra começasse em 9 de julho de 32. Então a Praça 9 de Julho remete a esse fato histórico. Que Bragança Paulista teve seus soldados que foram lutar. E aquele monumento é em homenagem, em memória aos soldados bragantinos que foram lutar e acabaram tombando, acabaram morrendo ali. Teve soldados de Bragança que morreram lá em 32 nessa guerra, né, contra o Getúlio. E que o Getúlio acabou ganhando, São Paulo acabou perdendo, mas acabou até se fazendo a Constituição. Então, esse monumento tem a ver com uma memória paulista, com um amor exacerbado a São Paulo, um ódio a Getúlio Vargas, não é? É um movimento político antivarguista. Muito bem, então, deixa eu mostrar aqui o slide para vocês. Aí a gente descobriu, inclusive, no trabalho, que teve soldados que passaram por Bragança, que foram convocados, que foram para a batalha e tal, né? Ó, Revolução Constitucionalista de 32. Ó, tem alguns cartazes daquela época de 32. Ó, paulistas, as armas. Ó o dedo apontado, gente, para você. Olha o cara sério. Ó, você tem o dever a cumprir. Você tem um dever a cumprir, olha só. Ó, o seu dever hoje é prestar atenção na aula, né? Naquela época, em 32, o seu dever era pegar em armas contra o Getúlio Vargas. E olha que bonito, olha que sensacional. Olha o ABs que eu coloquei, ó. Então, há uma rixa, uma briga entre São Paulo e o Getúlio Vargas, que deu guerra. Vai lá em São Paulo, gente. Vai lá. Não tem, é a única capital, que eu saiba, é a única capital de estado no Brasil que não tem Avenida Getúlio Vargas. Algumas cidades aqui no interior do estado de São Paulo ainda tem uma Avenida Getúlio Vargas. Mas a única capital do Brasil inteiro que não tem uma Avenida Getúlio Vargas é São Paulo.
Será que é gratuito isso, gente? Será que é assim, aleatório, Ronaldinho Gaúcho? Não, tem a ver com a história, com a memória, com a construção de uma memória paulista, de um nacionalismo paulista. Olha que interessante. Então, os monumentos, os lugares, os nomes não são aleatórios. Eles pressupõem uma posição política. E diz muito, né, sobre a época em que eles são criados, uma memória. Não ter a Avenida Getúlio Vargas diz muito. Ter um monumento, e o fato de não ter também diz muita coisa. Bom, muito bem, gente. Tudo bem até aqui? Vocês estão compreendendo? Tá rolando compreensão, gente? Faz sentido? Faz sim. Faz, né, Sofia? Sim, dá para entender. Beleza, então, ô Mariana. Ótimo. Agora deixa eu pegar, vamos continuar falando sobre isso. Eu vou dar mais exemplos, gente, ó. Eu comecei a aula em Bragança Paulista falando da minha experiência aí, gente, com os monumentos. Bom, professor de história presta muita atenção nisso, né, gente? Professor de sociologia, né, presta muita atenção nisso. É meio a nossa área de trabalho mesmo, a memória, como se produz a memória. Eu queria que vocês soubessem isso, que a memória é produzida. Ela não é do nada assim, aleatória, né? Não é neutra. Ela não é neutra. Não é neutra. Por isso que tem, inclusive, os departamentos, né, de patrimônio público, tá? Esses departamentos têm profissionais que trabalham, né, e estão sempre em meio à política dos vereadores que querem dar nome aos lugares. Olha que interessante. Em São Paulo, agora vamos para São Paulo, cidade de São Paulo. Em São Paulo tem um monumento, que é esse aqui, ó. Muito famoso esse monumento aqui, ó. Não sei se vocês conhecem. Deixa eu perguntar depois se vocês conhecem. Vocês já foram lá, vocês já viram, ó, quer ver? Olha esse monumento que tem em São Paulo, gente, ó. Monumento às Bandeiras, lá no Ibirapuera, lá perto do Ibirapuera, em frente ao Ibirapuera. É lindo esse monumento, é do Vitor Brecheret, né? Que era um artista da Semana de Arte Moderna, modernista, né? O Vitor Brecheret. As bandeiras, né? Monumento às Bandeiras. Deixa eu ver aqui, deixa eu perguntar para vocês. Vocês conhecem esse monumento, gente? Deixa eu perguntar aqui para vocês. Sim. Vocês conhecem? Conhecem, sim? Vocês já viram? Já passaram perto? Já olharam? Já sim. Já, Sofia? Então, lá em São Paulo, lá perto do Ibirapuera. Então, o que foram as bandeiras, né? Os paulistas que saíram ao interior em busca de ouro. No século XVII, principalmente. Você tem aquele paulista, né, que é um português misturado com índio. Era um português misturado com indígena. Esse cara falava até uma língua tupi-guarani, meio misturada com a língua portuguesa, chamava língua geral. Então esse cara, no século XVII, principalmente, ele faz umas expedições para o interior, em busca de ouro, principalmente. É que no meio do caminho, eles vão acabar encontrando aldeias indígenas e vão tacar fogo na aldeia indígena, vão escravizar os indígenas. Quando tinha o padre também, né, catequizando os indígenas, eles atacavam os padres, queimavam as igrejas, as missões jesuíticas, né? Escravizava também negros, né? Escravizava geral, matava geral. Eram umas pessoas meio brutas, né? Eram homens realmente pés descalços, homens bastante, vamos dizer assim, entre aspas, selvagens, né? Já fazer uma ligação com a aula de sociologia que vem a seguir, né? Eram homens selvagens. Então, esses caras, e o monumento expressa eles indo lá, né? Indo lá para o interior em suas expedições. E essas expedições recebiam o nome de bandeiras. Bandeiras. É que São Paulo, olha só, São Paulo cria uma memória em que as bandeiras são gloriosas. O Brasil expande seu território. Graças a quem? A São Paulo. Então cria-se uma memória positiva em São Paulo sobre as bandeiras, né? Rodovia dos Bandeirantes. Avenida dos Bandeirantes. Rodovia Anhanguera. Anhanguera era um bandeirante, Bartolomeu Bueno, né? Da Silva. Uma série de estradas, né? Tem esse nome de bandeirantes aí, né? Fernão Dias, né? Fernão Dias Paz foi um bandeirante. O governador mora no Palácio dos Bandeirantes, etc.
Então se cria toda uma memória em relação a esses caras, né? Um deles foi o bandeirante Domingos Jorge Velho, que foi lá e matou o zumbi, né? Destruiu o Quilombo dos Palmares. Então, teve um dia que, se cria uma memória oficial dos bandeirantes como positivos, como os caras bons, paulistas já, entendeu? Os paulistas são gloriosos, ó. No século XIX, no século XX, você fala do paulista do século XVII e o glorifica. Acho que faz todo sentido, né? No século XIX e no século XX, você olha para o paulista do século XVII e o glorifica. Porque ao glorificar o seu antepassado, você glorifica a si mesmo. Acho que vocês conseguem imaginar isso. Então, um dia aconteceu o seguinte, ó. Um dia, aqui está o movimento das bandeiras, os caras indo para o interior lá, né? Ataque ao monumento. Houve um ataque ao monumento. Foi pichado, né? Inclusive com vermelho do sangue, né? Porque as bandeiras mataram indígenas, padres e escravos. Então, muito sangue estava envolvido. Então, as pessoas atacaram a estátua, gente. Veja, atacar a estátua não é um ato irracional. Há uma ideia de memória. Qual é a memória que teremos? A memória oficial diz da glória. Há uma outra memória dizendo assim, mas esses caras foram assassinos. Como que a gente vai glorificá-los? Então, por isso que justificou o ataque. É lógico que eu acho que é meio uma bobagem, assim, já dizendo uma opinião, porque se você vê o monumento não é glorioso aos bandeirantes. O monumento demonstra que os bandeirantes estavam chicoteando os indígenas, estavam fazendo eles sofrerem, né? Então o monumento, embora coloque, né? Olha que inteligente o artista, gente. Olha que cara inteligente. O Vitor Brecht, ele é um cara inteligente. Ele faz um monumento que coloca a glória dos bandeirantes, mas ao mesmo tempo, se você prestar atenção, você vê eles machucando os indígenas. Você vê eles escravizando os indígenas. Você sente o sangue mesmo ali. É uma crítica ao mesmo tempo. Por isso que eu acho uma bobagem tentar apagá-lo, porque ele mesmo, ao mesmo tempo, lembra da memória dos bandeirantes, mas também coloca o problema. Então, é manter uma memória, inclusive, de como eles foram opressores. Tem esse lado também. Eu acho que as pessoas que atacaram não prestaram atenção meio sobre isso. Agora também tem, gente, uma outra questão, a gente vai evoluindo aqui, eu coloquei em São Paulo, né? Essa coisa que se tá acontecendo, a gente caiu no vestibular esse ano, inclusive, né? Essa coisa que está se generalizando, né? Que são ataques a estátuas e a monumentos nos Estados Unidos e na Europa. Mas assim, são N casos. Eu estava olhando no Google ontem, são N casos. Deixa eu ver aqui, ó. Vocês já viram alguns desses casos? Já chegaram a ver pela internet? Ó, que não sei quem derrubou a estátua lá na Inglaterra, sei lá. Já viu, Sofia? Opa. Tá acontecendo direto isso, né? Muito. A mesma coisa que aconteceu com o Monumento às Bandeiras também está acontecendo. Em geral, gente, esses caras que são atacados, né? É a memória desses caras que está sendo atacada. Em geral, esses caras da estátua são senhores escravos, traficantes de escravos, né? Normalmente é isso, né? Então aí eles querem tirar essa memória desses traficantes e tal, né? E aí essa é a discussão e tal, em torno disso. Vai acontecendo direto isso, né? Na história americana, né? Agora na história europeia, né? Normalmente essas estátuas, esses bustos, né? São pessoas alusivas a pessoas do século XVIII. É porque, realmente, até o século XVIII, a atividade de traficante de escravos era considerada linda, maravilhosa, normal. O que você é? Eu sou comerciante. E você, o que é? Eu sou professor. O que você é? Eu sou médico. O que você é? Eu sou traficante de escravos. Que legal, que bom. Acho que eu vou fazer um investimento com você aí.
e tal, né? Então, era uma atividade, até o século XVIII era uma atividade, né? Você pode imaginar a riqueza da Europa? A riqueza da Europa levou até a Revolução Industrial, né? E essa riqueza vinha da onde? Da exploração das colônias, da exploração dos escravos, que eram capturados em África, né? Todo esse regime que os europeus impuseram à África, à América, não é? À Ásia. Bom, o mundo europeu se desenvolveu mesmo, né? Ele se considera civilizado, né? Mas ninguém conseguia enxergar, assim, ter essa visão de que toda aquela riqueza vinha de uma opressão que eles faziam em relação às colônias na América, ao tráfico de escravos, né? Você pega, por exemplo, né, a ideia de que a rainha da Inglaterra, ela vai tomar um chá às 5 da tarde, né? Então, o chá que ela vai tomar é numa xícara de porcelana. Bom, a porcelana vem da China, né? Então, precisou alguém lá na China trabalhar de graça, né, para que essa rainha tivesse lá essa xícara de porcelana. Bom, aí tem que buscar o chá. Vai buscar normalmente ou na China ou na Índia. Pensa que teve um agricultor que teve que fazer isso, né? E normalmente não com muita remuneração, não. Tá, aí traz o chá. Aí precisa do açúcar, colocar um torrão de açúcar, por exemplo. Bom, aí o açúcar é produzido na América Central, provavelmente aqui ou no Brasil, por exemplo, né? Com mão de obra escrava. Então, olha quanta coisa que teve que concorrer para que uma rainha pudesse tomar uma xícara de chá às 5 da tarde em Londres. E quanta opressão teve que acontecer. Então, esses monumentos, o auge, né, dessas pessoas, né, desse tipo de sociedade, se deu até o século XVIII. Quando começa no final do século XVIII, com o iluminismo, né, e principalmente no século XIX, começa uma crítica a tudo isso aí, né? E no século XX já não fazia mais sentido fazer monumentos para esse tipo de gente, porque a sociedade mudou. Mas os monumentos aí ficaram, e aí a grande discussão é o que fazer com esses monumentos? Apagá-los? Ou deixá-los aí? Eu sou muito pelo viés de deixá-los aí, mas para que a gente lembre sempre que houve isso. Se a gente apaga, as pessoas esquecem. Então deixa o monumento e coloca uma plaquinha. Esse cara aqui foi um traficante de escravos. Naquela época, né, era uma coisa aceita, mas hoje não é mais aceitável. Então eu sou favorável que deixe. Que deixe para que a gente fique sempre lembrando do que ocorreu no passado. Porque se você apaga, as pessoas esquecem. Mas eu entendo também, o ataque pode ser também simbólico, né? Bom, é isso aqui nesse ponto. Agora deixa eu ir avançando, gente, porque já estamos chegando daqui a pouco no finalzinho dessa primeira aula sobre o assunto. Tá aqui, né? Antes de qualquer coisa, deixa eu perguntar aqui para vocês. Tudo bem até aqui, gente? Tá ficando claro, né? E assim, alguma pergunta, questionamento, comentário? Não, Não? tá bom, Bia. tranquilo. Tranquilo, Sofia? Então tá bom. Então agora deixa eu já encaminhando para essa parte final aqui dessa primeira aula nossa, colocar exatamente o que é importante aqui depois desses comentários todos. Ó. É o seguinte. O patrimônio histórico. Eu dei a aula inteira aqui sobre exemplos de patrimônios históricos. Em Bragança Paulista, em São Paulo, nos Estados Unidos e no mundo. O que é o patrimônio histórico? Todos os bens materiais, documento, estátua, né, escultura, a praça, a rua, o prédio, todos os bens materiais e imateriais. Imaterial, música, dança e etc. Até a parte culinária, gente, também entra nessa questão, né? Que sejam importantes para a compreensão da história de uma população. Então, a história de uma população pressupõe uma memória. Essa memória, né, tem os seus bens materiais e imateriais. Muito importante preservá-los, para que a gente compreenda a nossa própria história, né? Então, são monumentos, construções, documentos, objetos, obras de arte, expressões culturais, como a dança, a gastronomia, dialetos, né, a forma de falar, enfim, tudo aquilo que
conta algo sobre os modos de pensar e existir de uma determinada sociedade em alguma época histórica. Né? Todos esses monumentos, documentos e etc. e tal, contam algo pra gente sobre determinada sociedade em alguma época histórica. Beleza. Então, isso é mais ou menos a definição do patrimônio histórico. Pois é, mas tem isso aqui. Então, como decidir o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido? Então, aí que está a questão. Quais setores da sociedade determinam seus símbolos como mais importantes que outros? Essa é a questão. Então, eu repito, o patrimônio não e a memória não são neutros, né? Há uma escolha. Por que escolher A e não B? Quem é que escolhe? Aí a gente pega o final da aula passada, que a gente debateu a ideia de guerra cultural, de hegemonia cultural. Certamente, as elites, há uma elite em Bragança, mas também há uma elite no estado de São Paulo, há uma elite brasileira, há uma elite nos Estados Unidos. Então, as elites, elas possuem a hegemonia, não é? O controle, o domínio cultural de um país. E as suas escolhas é que vão construir esta, ó, que bonitinho, esta memória oficial da comunidade. Então, há uma memória oficial. E é muito lógico. Você vê os monumentos, até o nome, aí os nomes das ruas. Eu coloquei o exemplo do Plínio Salgado. Mas normalmente quando você pega a rua de centro, eu nunca fiz isso em Bragança, gente. Eu fiz muito em Campinas e em São Paulo. A rua do centro velho da cidade, normalmente esses caras que proclamou a República. É Quintino Bocaiúva, é Francisco Glicério, é Campos Salles, não é? É Washington Luiz, é exatamente esses caras da proclamação da República e da República Velha. Então, esses caras proclamaram a República, começaram a glorificar Tiradentes, o Grito do Ipiranga e a própria República. E aí começa a colocar nas avenidas centrais, não é? Esse centro velho, os nomes deles. Então, ó, a memória da proclamação da República, ela que aparece nos monumentos, vamos dizer assim, mais antigos, no centro da cidade. Isso reflete uma época, um período, não é? Que é um pouco diferente desse período mais atual. Então, durante muitos anos, aspectos da cultura indígena e africana foram ignorados. Então, esse pessoal só colocava na Avenida Rui Barbosa, Campos Salles, Francisco Glicério, o nome de presidente, de governador, de prefeito, de banqueiro. Era essa a memória oficial, controlada pela hegemonia cultural das elites. É que nos últimos anos há um questionamento em relação a isso. Então aí vai se tirando debaixo do tapete o Zumbi do Palmares, entendeu? O nome de um escravo, os trabalhadores, a classe operária, gente não tão de elite assim. Então você vai vendo novos nomes para os lugares. E você percebe que esses lugares vão ficando são mais periféricos, né? Porque todos os nomes nas avenidas centrais já foram escolhidos em um período mais anterior. É muito interessante prestar atenção nisso. Bom, eu acho que é mais ou menos isso que eu ia falar na aula de hoje sobre esse assunto.